Olá, pessoal. A gente vai iniciar agora a nossa aula de hoje. O tema é divisão celular, ok? Então, como que acontece esse processo? Na divisão celular, a gente vai ter dois processos distintos, a mitose e a meiose. Na mitose, a divisão de uma célula mãe gera duas células filhas, e essas células filhas, elas são geneticamente idênticas entre si. Elas têm o mesmo número de cromossomos, elas têm a mesma função, elas têm as mesmas características. Quando que ocorre mitose? A mitose ela serve para substituição de células mortas. Então as células elas têm um período de vida e elas precisam ser substituídas. Então é para substituição de células velhas, para o crescimento. Então, por exemplo, crianças têm uma fase que a mitose é bem acelerada, porque está fazendo mais músculo, está fazendo mais ossos, está fazendo mais tecidos para o crescimento. Também para regeneração de tecidos. Quando você sofre um corte, alguma coisa nesse sentido, tem mitose para cicatrizar esse tecido lesionado. Então, a mitose ela serve para crescimento, substituição e regeneração de tecidos, ok? Já na meiose, gente, a célula mãe, ela vai gerar células filhas geneticamente diferentes. É uma divisão que a gente chama de reducional. Por que reducional? Vai reduzir o número de cromossomos. E para que serve a meiose? A meiose, ela serve para produção de gametas. Então, vai produzir óvulo nas mulheres e espermatozoide nos homens. Essa meiose ela está relacionada com a reprodução sexuada, ok? Aí a gente tem algumas fases da mitose. A primeira fase é a intérfase, prófase, metáfase, anáfase e termina com a telófase. Nessas etapas, a intérfase é o período entre as divisões. Antigamente, acreditava-se que no período de intérfase a célula estava descansando, ela estava parada, ela não estava produzindo nada. Hoje a gente sabe que o período de intérfase é um período de intensa atividade metabólica. A célula está produzindo muitas proteínas, ela está produzindo muitos compostos químicos que vão auxiliar na reprodução celular. Inclusive está acontecendo a duplicação do material genético, da cromatina. Esse período de intérfase, ele se divide em 3 períodos: o G1, o S e o G2, ok? Aí, essa célula, quando ela está passando por esse período de intérfase, ela vai ter a checagem de erros. Como assim checagem de erros? À medida que o DNA ele vai se duplicando, podem ocorrer mutações. O que são mutações? São mudanças no DNA. E essas mutações podem fazer com que a célula ela perca função. Pode ser que ela tenha uma função alterada e que isso prejudique o funcionamento da célula. Então, esse ponto de checagem, ele vai checar e vai corrigir, vai deletar todos esses erros. Se esses erros eles não forem possíveis de serem corrigidos, a célula ela pode entrar em apoptose. O que é a apoptose? É a morte programada da célula. Então, a célula ela vai morrer para beneficiar o organismo, porque se ela continuar se reproduzindo, ela vai gerar um defeito, ela vai gerar um tecido defeituoso, que é o caso, por exemplo, dos tumores, ok? A gente tem no nosso organismo algumas células que elas se dividem ativamente, como é o caso do tecido epitelial, da epiderme, né? Então, o tecido que reveste órgãos, que reveste a nossa pele, ele vai se reproduzir, essas células elas vão se reproduzir intensamente. Então, a renovação celular é muito intensa. Então, ela termina uma divisão,
entra na intérfase e logo tem outra divisão. Então, ela se divide com muita frequência. E a gente tem casos de células que elas se dividem com pouca frequência, que é o caso das células nervosas e musculares, que não se dividem mais. Elas permanecem em estado permanente de intérfase, tá? Então, dependendo do tipo de célula, esse período ele pode ser mais longo ou ele pode ser mais curto. Então, depois da intérfase, vai acontecer a prófase. Então, a prófase é o início da divisão. A célula ela começa a quebrar algumas estruturas, ela forma outras, preparando para a divisão. Os cromossomos eles começam a se condensar. O que é condensar? A se enrolar, a se enovelar. O fuso mitótico, que vai direcionar a divisão, ele também começa a se formar e o núcleo, ele se desorganiza, ok? Então, com a desorganização do núcleo, a gente tem o fim da fase da prófase. A próxima etapa é a metáfase. O fuso que foi formado, ele vai capturar os cromossomos e vai alinhar ele no meio da célula. A gente chama de equador da célula. E a célula ela vai estar pronta para se dividir. Na anáfase, que é a próxima etapa, as cromátides irmãs elas vão se separar uma das outras e elas vão ser empurradas para extremidades opostas da célula. Então, cada cromátide ela vai para uma direção. Uma vai para lá para o polo norte, outra vai para o polo sul. Isso para quê? Para todas as células filhas terem o mesmo número de cromossomos. A próxima etapa é a telófase. O que vai acontecer na telófase? A célula ela já está praticamente dividida. Ela começa a restabelecer estruturas, começa a formar núcleo de novo e todo o conteúdo ele é dividido mais ou menos de forma equacional. Então, vai um pouco de organela para a célula da direita, um pouco de organela para a célula da esquerda, vai dividindo as estruturas celulares entre as duas células. A citocinese é o ápice, é o final. A célula termina de se dividir e agora a gente tem duas células independentes. Então, esse é o processo da mitose, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, podem postar lá no chat que eu estou pronta a auxiliar vocês. Bons estudos e até a próxima semana, ok?